Muito bem. Vamos lá. Nós vamos estudar hoje o texto de maio de 67, chamado Atmosfera Espiritual. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Você faz a leitura para nós, por favor, Soraya. Deve estar com saudade de fazer a leitura, né? Aceitam de volta. Aceitamos, vamos lá. Vamos lá. Então, atmosfera espiritual. Ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do globo, que eles estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Isto pode parecer aborrecido para certas pessoas, mas como assim é, não podemos impedir que assim seja. Cabe a cada um fazer como o sábio que não teria medo que sua casa fosse de vidro. Sem dúvida nenhuma, é esta causa que se deve atribuir à revelação de tantas torpezas e malefícios que se pensavam enterrados na sombra. Além disto, sabemos que, numa reunião, além dos assistentes corporais, há sempre ouvintes invisíveis, que, sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, eles podem achar-se em número ilimitado num determinado espaço. Muitas vezes nos foi dito que em certas sessões eles eram em quantidades inumeráveis. Na explicação dada ao Sr. Bertrand, a propósito das comunicações coletivas que ele obteve, foi dito que o número dos espíritos presentes era tão grande que a atmosfera estava, por assim dizer, saturada de seus fluidos. Isso não é novo para os espíritas, mas talvez não tenham sido deduzidas todas as suas consequências. Muito bem. Rapidinho aqui, falando um pouco sobre essa introdução desse texto aqui. Então, o Kardec, esse é um texto de Kardec, tá? Eu achei bem interessante para a gente discutir aqui, apesar de não ser um texto psicografado, mas eu achei interessante a gente passando por ele aqui e nos deter um pouquinho nele. Marleninha? Ó, Marleninha, tudo bem? Despachou os menininhos? Ela está liberada. Tudo bem. Não, eu vou ficar um pouquinho aqui, estou de hoje. Desculpa ajudar no passo. Tá joia. Então, tá bom. Então, atmosfera espiritual, né? E Kardec começa falando aqui nesse texto a respeito dessa população invisível que permeia o globo aqui, e fala que esse conhecimento de que a gente está cercado por espíritos muitas vezes aborrece as pessoas, né? Mas trata-se de uma lei natural, né? Aborrecendo ou não, a gente tem que conviver com esses espíritos que estão à nossa volta e que muitas vezes ficam ligados aqui nos nossos afazeres, né? Muitas vezes nem sabem que desencarnaram, então ficam aí em perturbação. É uma lei natural, não tem o que fazer. A recomendação que ele dá aqui é a do sábio que não se importaria se a casa dele fosse de vidro. O que ele quer dizer com isso? É que a gente tem que ter as nossas atitudes, fazer as nossas coisas, né, independentemente de estarmos sozinhos ou estarmos sendo observados. Então, é uma lei natural, não tem como fugir dela. Então, o que a gente tem que fazer é ir melhorando o nosso caráter. Quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente tira qualquer comportamento nosso que seja passível de crítica, a gente está se tornando mais tranquilo e menos preocupado com quem está verificando ou não, quem está assistindo ou não, né? Isso aqui serve até, não é a nuvem de espíritos, mas serve para a nuvem das redes sociais, né? Hoje as pessoas têm mania de tirar foto de situações que não deveriam ser expostas, de filmar situações que não deveriam ser expostas, e deixam nos seus aparelhos ou manda para algum amigo, sem se importar que isso pode ficar público. Então, a coisa fica um pouco mais crítica ainda, né? Então, é não fazer no privado aquilo que você não quer que se torne público, porque hoje é muito fácil. Se não vai se tornar público no plano espiritual, como ele está colocando aqui, pode se tornar público no próprio campo material, causando aí uma série de problemas e desconfortos aí, né? A gente chama de tatuagem digital. Então, de repente, você faz alguma coisa e isso vira uma tatuagem em você. Daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, em alguma situação, isso pode ser usado contra você, pode viralizar contra você, né? Então, tomar esses cuidados, o mesmo cuidado que ele fala aqui dessa nuvem de observador, a gente tem hoje uma exposição muito grande da nossa vida, dos nossos atos, então é sempre importante esse cuidado aí. Depois ele vai colocar aqui
que nós sabemos que numa reunião nós temos os encarnados e temos os desencarnados. E ele fala aqui que, sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, ou seja, eles não ocupam um espaço físico como nós, onde num lugar que cabe 10 pessoas, a gente só entra em 10, né, simplesmente porque a lei da física não vai permitir que entre 20, né, a não ser que sejam 20 espanhóis, né, porque espanhol, se você falar que cabe só 10, entra 20, vai mostrar que cabe, teimoso. Então, tirando essa raça, o restante, eles têm, no caso dos espíritos, tem essa questão da permeabilidade. Era cheio de espanhol, hein, Mário? Eunice, eu e você. Eu estou falando de causa, entendeu? Conhecimento de causa. Tem uma piada que fala, né? Como é que coloca 10 espanhóis dentro de um Fusca? É só falar que não cabe. O bicho entra. A gente põe um em cima do outro e vamos que vamos. Então, ele coloca aqui que por essa característica, né, do organismo, das propriedades desse organismo dos espíritos, o número que se cabe em uma reunião é incalculável, é ilimitado, ele usa essa palavra, né, ilimitado aqui. Então, não é raro que em algumas sessões eles estejam em quantidades ilimitadas. Então, ele começa fazendo essa introdução aqui para falar, né, dessa influência na atmosfera espiritual aqui. E ele cita aqui uma explicação dada pelo senhor Bertrand, na própria Revista Espírita, que ele vai falar das comunicações coletivas, quando ele foi dito que o número de espíritos presentes naquela reunião onde foi feita essa comunicação coletiva era tão grande que a atmosfera estava saturada dos fluidos desses espíritos. Então, já começa por aí, né, para a gente começar a se situar nessa situação da atmosfera espiritual, de como ela é formada, né? E aí ele vai abrir isso aqui depois. Então, estava saturado ali de espíritos, né? Ele fala aqui que não é novo para nós espíritas, como muita coisa que ele vai trazer aqui, nós já estamos em 67, então a doutrina já estava muito bem estabelecida, então ele repetia alguns conceitos, algumas coisas, mas ele sempre acrescentava. O que ele vai colocar aqui, que apesar de não ser uma ideia nova, ela tem, às vezes, nós não percorremos ainda todas as consequências desse processo. E é isso que ele vai fazer nesse texto. Ele vai avançar nas consequências dessa atmosfera espiritual, né, e dessa situação de que não dá para a gente fazer de novo uma relação conosco aqui para saber da potência dela, porque os espíritos podem, numa reunião, estar num número muito maior, que a gente não pode nem imaginar, né, num número ilimitado aqui de espíritos, pode ser ali uma quantidade muito grande de espíritos que estejam participando conosco ali. Ok? Vamos lá? Se alguém tiver algum comentário, é só fazer, viu, gente? Pode seguir. Vamos lá. Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme o grau de sua depuração. Conhece-se o poder curativo em certos casos, bem como seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, considerando-se que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãos, que devem exercer influências sobre a saúde física, assim como sobre... Preciso subir um pouquinho, né? Sobre a saúde moral. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se da energia que se deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Esta ação será boa ou má, conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Assim, pode-se compreender certos efeitos coletivos produzidos sobre as massas de indivíduos. A sensação de bem-estar ou de mal-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, o arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, o entusiasmo ou o desencorajamento, e por vezes a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo. Em razão de seu grau de sensibilidade, cada indivíduo sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Por este fato, obrigada. Por este fato,
que parece fora de dúvida e que, ao mesmo tempo, a teoria e a experiência confirmam, nós encontramos nas relações do mundo espiritual com o mundo corporal um novo princípio de higiene que, sem dúvida, um dia a ciência levará em consideração. Muito bem, então vamos lá, vamos explorar um pouquinho aqui o texto. Ele vai trazer para nós aqui, né, que esses fluidos que emanam dos espíritos, eles são mais ou menos salutares, isso aí a gente também já sabe, a gente vai relembrando, né, em função da vibração de cada espírito, da depuração de cada espírito, né, dos pensamentos que esse espírito cultiva. Então, esses fluidos vão depender desse tipo, da evolução, em última linha, né, dos espíritos aqui, os menos evoluídos, mais materializados, mais endurecidos, vão vibrar situações aqui, fluidos menos salutares, e aqueles mais evoluídos, mais desprendidos da matéria, fluidos mais salutares. E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai informar para nós que esses fluidos eles têm, quanto mais salutares, poderes até curativos, e quanto menos salutares, poderes mórbidos, poderes para causar efeitos mórbidos nas pessoas. Então, um é curativo e o outro traz esses efeitos mórbidos aqui. Como se considera ali que o ar pode ficar impregnado de substâncias tóxicas ali, que são emitidas para ele, o mesmo se dá com a psicosfera espiritual aqui, com a atmosfera espiritual, na verdade, ali, né? Então, a atmosfera espiritual ela vai ficar carregada desses elementos, né, salutares ou malsãos ali, que vão influenciar na nossa saúde física e moral. Então, ele deixa esses dois pontos claros aqui, né, física e moral. No caso moral aqui, por conta das influências que ele vai causar, que é o conjunto de pensamentos que vai ativar conjuntos de pensamentos também negativos em nós e que vai nos levar a essa situação de declínio da saúde moral aqui. Então, ele vai dizer, se um espírito pode influenciar uma pessoa, agir sobre uma pessoa, imagina um grupo de espíritos, o que eles são capazes, né? Imagina uma aglomeração de milhares, centenas ou de milhares de espíritos, é o que ele vai falar. Então, veja só, às vezes numa assembleia, nós temos milhares de espíritos assistindo ali, e quando eles estão vibrando numa situação positiva, a gente sabe o que acontece, e negativa também. E a gente sente no físico e sente no moral, sente no espiritual também ali, a forma que nós ficamos ali. E aí ele vai falar que, conforme a maneira dessas emanações, elas podem ser ali, essas emanações fluidificantes, criar emanações fluidificantes ou criar miasmas deletérios ali, que vão contaminar as pessoas. E aí é o que gera essa sensação de bem-estar ou mal-estar, dependendo do local que nós estamos, né? Então, a gente já vê, é muito comum, às vezes você está num local onde a vibração está positiva, está otimista, né? E aí a gente se sente bem em todos os aspectos. Às vezes você chega, né, carregado, você chega numa situação complicada, numa estafa, alguma coisa, você é contaminado por aquela atmosfera positiva e você sai, né, revigorado do local. E o mesmo acontece, quando é o contrário. Né? Você chega, às vezes, carregado de energia, né, otimista, positivo, e você sai do lugar pessimista, achando que o mundo vai acabar, né, se sentindo mal. E, às vezes, até questões físicas, sai com dor de cabeça mesmo, né, com náuseas, porque já a situação é tão carregada que atingiu até o corpo físico aqui. E ele vai trazer para nós aqui que esse volume de espíritos que estão aí, muitas vezes, emanando, agrupados num pensamento e emanando esses pensamentos, eles causam ali um arrastamento coletivo. Então, olha que interessante que ele vai falar para nós aqui. Então, eles podem afetar uma assembleia inteira. Então, vamos pensar que nós estamos num local ouvindo uma palestra e a coisa está carregada, pensamentos negativos, pensamentos de divisão, pensamentos agressivos, aquela plateia vai ser contaminada. Mas ele fala aqui que esse mesmo movimento pode acontecer com um grupo de cidades ou até com um povo inteiro. Né? O povo inteiro. Achei interessante quando eu estava lendo isso, porque a gente está vivendo um momento muito conturbado, eu acho que no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, porque essa mesma polarização, divisão política que acaba afetando tudo, aqui a gente está vendo no mundo, é uma coisa meio pós-pandemia, eu não sei o que aconteceu aí, que ficou uma coisa, polarizou e acabou saindo um pouco do controle, as pessoas muito irritadas e tudo mais. Então, a gente pode até imaginar que existe também, a partir das vibrações que a gente emana, a gente acabou agrupando espíritos com essas características e a gente vai aí cultivando esse tipo de coisa. Então, vai ficando pior.
Então, você vê situações de agressividade, situações desproporcionais, né? Porque a gente sempre teve pensamentos diferentes. Isso é natural do ser humano e a gente evolui justamente aí, né? Mas o que acontece? O que a gente está vendo são ações, pensamentos e atitudes desproporcionais, onde a pessoa ela ultrapassa os limites de uma discussão saudável, né? Ela passa a não ver o outro indivíduo como um irmão que pensa diferente, né? Mas como uma pessoa, muitas vezes até a ser eliminada, se necessário ou se possível. Então, é um sentimento muito ruim, e aqui a gente vê o que acontece isso. O que acontece com isso. Então, nós podemos ou estar criando uma atmosfera que vai influenciar e atrair mais espíritos com essa situação e piorar a nossa condição, ou nós já podemos estar até sendo influenciados por grupos de espíritos que estão, né, nessa disputa, ou até incitando essas disputas, porque querem, de fato, atrapalhar, sempre atrasar o progresso. A gente tem sempre irmãos menos felizes que não se conformam com o progresso e querem atrasar esse progresso, seja de uma pessoa, seja de uma cidade, seja de um país, né? Então, é importante a gente ficar atento, porque é muito contemporâneo esse tipo de problemática aqui, né? Então, a gente tem que ficar espertos com isso aqui. E aí, por que a gente coloca isso? Porque ele vai falar aqui no finalzinho desse trecho, né, que a partir do momento em que nós entendemos essas relações, entendemos o potencial dessa relação, principalmente do mundo espiritual para nós, pelo volume, né, nós precisamos buscar aqui uma nova forma de higiene desse processo. Então, esse é o questionamento, né? Será que nós podemos fazer uma higienização dessa atmosfera espiritual e, de alguma maneira, melhorar a nossa condição? É isso que ele vai trazer para nós aqui como uma questão. Ô, Mário. Pois não. Eu acho que esse texto, ele revela muito, assim, principalmente no momento que a gente está vivendo, quão intensa e quão mais evidente está a relação do mundo material com o espiritual. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que isso está ficando mais evidente ainda, né? Então, essa sensação, quando a gente entra em determinados ambientes, ou o que acontece em rede social, seja lá, né? Esses diferentes cenários aí, eu acho que sustentam cada vez mais isso, né? O quanto isso está ficando cada vez mais transparente mesmo, né? Então, até a gente sentir do jeito que a gente sente, né? O que está acontecendo no país, né? No mundo, eu acho que a gente lê e a gente se identifica, e a gente percebe essa estreita relação mais evidente, né? Todo mundo, pessoas que não são espíritas, sentem, né? Não precisa ser espírita para sentir. E as pessoas sentem isso, né? Nossa, eu fui em determinado lugar, nossa, eu vou lá, eu passo mal, né? A gente ouve isso. E a gente precisa ficar, acho que, talvez, mais atento e ter mais, assim, cuidado consigo mesmo, né, com o ambiente. Acho que é um texto muito importante nesse sentido, né, da gente se cuidar para que a gente possa se blindar em determinados lugares, né, porque senão a gente se contamina um pouco ali, movido por conversas, né, por uma série de coisas. Então, eu acho ele muito oportuno. Gostei muito do texto. Então, e assim, eu não sei vocês, né, o que cada um de nós passou aí nesse momento de pandemia, quando começou esse processo de divisão, de pensamentos, tudo, mas eu digo que eu passei uma fase muito ruim com relação a isso, sabe? Uma fase muito envolvido nessas discussões, né, muito telejornal, muita coisa assim, e não estava sendo saudável não, sabe? Estava sendo saudável não. Na hora que eu vi, eu estava discutindo com amigos, estava discutindo com familiares, que tem pensamentos diferentes, né? E eu nunca fui assim, porque sempre fui uma pessoa muito de buscar em todos os lados aquilo que tem de positivo, porque nós não temos positivo só de um lado ou do outro, nós temos positivo em todos os lados de pensamento, né? Mas aí chegou um momento que fez uma cisão tão grande que parou de procurar as coisas boas de cada lado e começou a olhar só as diferenças, né? Atacar as diferenças. E eu estava adoecendo com esse negócio. Até o momento que eu cheguei e falei, parei, não vou discutir mais com ninguém sobre isso, cada um pensa do jeito que quiser. Se eu perceber que tem um espaço para uma conversa saudável, a gente vai. Se perceber que não,
não tem problema. Até porque ninguém muda ninguém, e o que acontece é o que você falou aí, Soraya, a gente se sente mal, né? Satura a nossa atmosfera espiritual com esses sentimentos, que vai, por osmose, atrair espíritos também com sentimentos nesse padrão, e a coisa vai só se complicando, né? E aí é onde a gente vê tanta gente adoecida também, né, no planeta inteiro. A gente vê aqui pela cidade nossa, o volume de pessoas que estão precisando de tratamento psicológico, psiquiátrico, é uma grandeza, né? E pessoas que estão totalmente sem proporção nos seus atos. Então, a gente vê pessoa dando tiro na outra porque foi reclamar que o som estava alto no vizinho, aconteceu isso aí umas 2 semanas, né? Pessoas atacando as outras no trânsito, numa ferocidade incrível. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, como você bem falou, Soraya, né? Para poder começar, a gente que tem o acesso, começar por nós, né? A fazer esse processo. A gente se protege e talvez pode influenciar alguém a fazer igual, né? Então, é interessante. Vamos ver o que ele vai... Pois não, pode falar. E a gente viu, assim, sempre houve, assim, diferenças de opiniões políticas, isso não tem dúvida. Mas eu acho que eu não me lembro desse ambiente que foi criado de ódio. A gente sentiu que estava tendo... Não é assim ideias, não estava se discutindo ideia, passou a discutir pessoas. Uhum. Então, eu falei que eu nunca vi uma coisa dessa, gente. Eu achei assim, que foi um momento, eu acho que muito tenso para todo mundo mesmo. Porque você não estava sabendo jamais discernir se você estava discutindo ideia ou se você estava discutindo com a pessoa da pessoa. E como você disse mesmo, entre familiares, entre amigos, começou a haver uma discordância que nunca existiu. Eu acho que isso foi sentido ainda se sente isso. O envolvimento da mídia, parece que agora a mídia está mais tranquila, não sei, eu não sei se é porque eu estou meio alheia, eu estou ficando afastado, porque eu acho que foi muito complicado para todos. Você falou para você, mas eu acho que foi para todo mundo, viu, Mário? Muito difícil essa época que nós passamos, né? E aflora muito o que tem de pior nas pessoas, né? Então... Você fala coisas, você pensa coisas que você fala assim, eu não sabia que eu era capaz de pensar isso. É isso né? mesmo. Ou falar isso depois que você esfria, né? Então, é muito complicado, né? A gente vira campo muito fértil para estabelecimento de processos aí, se não de obsessão, né, que é uma coisa um pouco mais ostensiva, mas pelo menos de influência, né, de influência espiritual de baixo poder vibratório aí, né? Eu mesmo, eu me senti tanto assim que eu tive que me desculpar com várias pessoas, que eu falava, você me desculpa, eu não tenho esse costume de fazer isso que eu fiz hoje. Sim, sim. Desculpar mesmo, porque eu sentia, como você disse, eu sentia mal. Eu falei, gente, eu nunca fui, ainda mais políticas, problemas sociais que eu não dou conta, nem dos meus, eu nunca fui de ficar discutindo. E eu comecei a entrar nessa. De repente, eu senti que algo estava errado. Aí eu dei uma podada em mim, comecei a mudar os meus sentimentos, pensamentos em relação, mas eu me vi pedindo desculpas pelos fatos que eu cometi, pelas falhas. É importante. Ainda bem que a gente vai vendo aí aos poucos, né, que a gente está destruindo coisas importantes com coisas que não são importantes, porque, no fim, isso acaba que vai se resolvendo pela força das coisas, né? Então, vai chegando o momento, as ideias maduras vão acontecendo, então, a gente acaba destruindo coisas que são muito positivas e outra, criando esse espaço para contaminação, né? A contaminação aqui. Vamos prosseguir um pouquinho, então, aqui. Vamos lá. Ele vai falar agora da questão da higienização disso. Podemos, então, subtrair-nos a essas influências que emanam de uma fonte inacessível aos meios materiais? Sem dúvida nenhuma, porque assim como saneamos os lugares insalubres, destruindo a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos cerca e nos subtrairmos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. E isto mais facilmente do que podemos escapar às exalações pantanosas, pois isso depende unicamente de nossa vontade. E nisso não estará um dos menores benefícios
do espiritismo, quando ele for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado. Um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos e quanto mais desprendidos das influências, aí precisa descer um pouquinho. Obrigada. Aliás, subindo. Das influências da matéria, mais depurado será o seu fluido. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou os saneiam. Fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentimentos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e simulam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espiritual. Certo. Então, aqui ele começa a fazer também um panorama, porque agora primeiro ele introduziu o texto e fez uma primeira explanação sobre ele, sobre o problema, e agora está trabalhando com a higiene, está trabalhando com como combater isso, né? Então, a primeira pergunta é: nós podemos nos subtrair dessas influências? Então, a gente pode se livrar delas, se proteger delas? E a resposta é clara: sem dúvida nenhuma nós podemos. Sem dúvida nenhuma. Assim como nós podemos sanear qualquer outra coisa, o ar, a água, né? Que a gente vai lá despoluir, você pega uma água poluída, você filtra essa água. Você pega um ar poluído, você filtra esse ar, você troca esse ar para que você possa saneá-lo. A mesma coisa a gente pode fazer com essas influências perniciosas aí, com esses fluidos espirituais ali. E ele traz uma parte importante, depende unicamente da nossa vontade. Essa é a chave, né? Depende da vontade de cada um. Então, ele começa por aí. Então, não é nada que é inacessível, não é nada que você precisa de uma tecnologia nova, não é nada que você precisa espetacularmente do concurso dos espíritos superiores, não. Porque, em grande medida, tudo isso que a gente está vivendo, na verdade, é ocasionado por nós mesmos, é ocasionado pelos sentimentos e pelos pensamentos que nós temos e pelas vibrações que nós emitimos. Porque se nós estivéssemos em outro patamar evolutivo, né, nós não estaríamos vivendo esse problema. Nós seríamos pessoas mais compreensivas, pessoas mais amigáveis, pessoas mais que buscavam ajustar os seus problemas a partir do diálogo, a partir da tentativa, a partir da empatia. Então, começa por aí. É a falta de vontade. Então, já vai dizer: isso aqui é vontade, né? Então, não fica esperando vir de fora. Né? Não adianta evocar, aí, no caso, o anjo guardião e pedir para ele limpar a tua atmosfera espiritual. Né? Não é diarista. Não é uma empresa de faxina, que você vai ligar lá, limpa aqui minha atmosfera espiritual. Não vai acontecer isso. Né? Tem que partir da nossa vontade aqui. Depende unicamente da nossa vontade. Essa é a frase que ele usa aqui. Então, ele vai colocar ali que, na verdade, essas qualidades do fluido perispiritual, elas são, na verdade, elas estão na razão direta das qualidades do espírito. Então, não é o inverso. Não é a atmosfera espiritual que contamina o espírito, é o espírito que cria a atmosfera o fluido perispiritual. Né? Então, não adianta a gente colocar essa culpa em meios externos. Por isso que ele coloca que depende exclusivamente da nossa vontade ali. Então, ele vai falar que quanto mais elevados forem os nossos pensamentos, mais prendidos das influências da matéria, mais depurado será esse fluido perispiritual, e conforme o pensamento dominante, é o que vai o encarnado irradiar também esses fluidos que estão impregnados no seu perispírito. Então, aqui ele já está trazendo ainda uma outra colocação. Além de nós contaminarmos o nosso fluido perispiritual, a gente também irradia. Então, é onde você acaba... Às vezes, você está num ambiente tranquilo, você chega com esse tipo de pensamento dominante, né, e daqui a pouco está todo mundo estressado no ambiente, está todo mundo sentindo aquilo. Por quê? Porque além de você contaminar todo o seu fluido perispiritual, você irradiou e contaminou aquele ambiente, destruindo a atmosfera espiritual do local em que você está. E isso a gente já viu em várias situações nossas, né? Situações de reuniões de trabalho em universidade deve ser bem comum, né, Soraya? O ego da turma é bastante exacerbado ali, então vira e mexe a atmosfera espiritual vai para o espaço, né? Vai para o espaço. Porque esses pensamentos ou eles viciam ou saneiam o ambiente. Então, vejam só,
do mesmo jeito que é mais fácil para a gente imaginar alguém viciando um ambiente, né, com esses sentimentos, tanto que foi o exemplo que eu dei, mas o contrário também existe, né? Você pode sanear o ambiente. Então, às vezes, está um ambiente carregado, você chega, começa a falar num tom abaixo, né, começa a concordar com a pessoa, né, você vai emitindo esses sentimentos de empatia, você começa a sanear aquele ambiente, aquela atmosfera, né, aquela atmosfera espiritual daquele lugar, e você vai mudando esse ambiente. Então, acho que eu já falei para vocês aqui no outro estudo, a gente, 35 anos viajando e atendendo empresas com processos complexos, a gente participou de muitas reuniões que a gente sabia que ia acabar havendo discussões e pessoas exaltadas e tudo mais. Em determinado momento para frente, eu sempre, quando eu vou em uma reunião que eu sei que a coisa pode esquentar, eu me preparo primeiro espiritualmente, faço uma oração, peço a ajuda do anjo guardião, né, que os espíritos possam ali trabalhar nessa atmosfera espiritual para ajudar todo mundo a pensar com calma, com clareza e tudo mais. E eu vou dizer para vocês, ajuda pra caramba, ajuda muito. Eu acho que ajuda até porque você já entra preparado, né, espiritualmente para isso, e você não se deixa contaminar. E aí você vai, às vezes, mesmo que você não consiga, né, porque a gente talvez não tenha esse poder de radiação para mudar um ambiente inteiro, mas você já começa a desarmar as pessoas que vão por elas mesmas trocando essas vibrações também nesses momentos aqui. E aí ele vai falar aqui que esses fluidos, eles são realmente materiais. A gente não vê, né, mas eles são materiais. O que ele quer dizer aqui? Embora impalpáveis, embora invisíveis, né, aos olhos do corpo, eles são perceptíveis pelos sentidos perispirituais. Tanto é que os videntes podem ver isso, né? Então, o vidente pode olhar para uma pessoa e saber se ela está com os fluidos perispirituais dela mais carregados ou mais saneados, né? E o mesmo com a atmosfera espiritual ali, daquele local. Então, ele coloca isso para demonstrar a importância que isso tem. Às vezes você deixa passar batido. Isso é tão importante que afeta a nossa economia física, afeta o nosso corpo físico, vai afetar a nossa saúde aqui, que é onde ele começou a falar ali. Ok? Algum comentário com esse trecho aqui? Não sigamos. Ô, Mário, eu estava pensando também que é importante, refletindo aqui, né, porque a gente tem vivido momentos, às vezes, muito tensos, assim, né, de decisões importantes. É importante também que a gente procure entender a nossa posição de influência, né? E essa posição de influência é dentro da família, onde a gente trabalha, né? Então, eu estou pensando, refletindo aqui, eu estou precisando melhorar muito, mas, assim, pensando nessa, quanto que uma boa palavra, né? Recentemente eu participei de uma reunião e estava tudo, assim, um pouco tenso, até que uma pessoa que foi fazer uma apresentação, gente, ele fez uma introdução, foi tão bonito, assim, tão acolhedor, que ele quebrou todo mundo, sabe assim? A gente estava precisando tanto daquela boa palavra, que depois eu fui agradecer, assim, eu falei, nossa, porque ali ele já criou um ambiente favorável para que todo mundo ouvisse o que ele ia falar. Sabe assim? Então, eu acho que isso é tão importante, né? Eu ouvi aquele rapaz falando, eu falei, gente, eu fui lá depois, eu falei, gente, que boa palavra você tem, né? Que boa palavra você trouxe, você conseguiu trazer todo mundo para perto de você. Uhum. Ele fez sabe assim, então é importante a gente também, às vezes, se inspirar, né, nessas pessoas. Tem pessoas que têm o poder de fazer isso, né? Mas me chamou muita atenção, nunca tinha visto, era a primeira vez que eu vi ele falando, e todo mundo, assim, foi cativante. Então, a gente acho que está precisando disso, sabe? Eu acho que aonde a gente estiver, né, tentar fazer algo desse tipo, assim, né? Primeiro, a boa palavra, né? Eu acho que é isso. Né? A gente tem sempre condição a gente sempre influencia alguém, né? Nem que seja uma pessoa próxima ali, alguém da tua casa, de dentro da sua casa, ou algum colega de trabalho como esse, alguém que está na rua, né? Então, a pessoa chega naquele estresse, né? E aí você se você está mais calmo, você já naturalmente acalma, você já tem essa palavra que ela é muito inversamente
ela é o contrário, né, do sentimento que ele tem. Então, ele vem com um sentimento e você vem com outro totalmente diferente. Então, tem essa capacidade, né, de influenciar e de ajudar. E a gente tem que se vigiar, porque o contrário acontece também, né? Às vezes a pessoa está calma, você chega estressada, daqui a pouco ela está estressada também. Então, a gente tem que vigiar isso aí realmente, né, para poder ser essa peça aglutinadora que você falou. Essa peça que traz a tranquilidade, que faz as pessoas refletirem, que gera essa empatia, né? Porque ele trouxe uma empatia para todo mundo. Muito provavelmente, das palavras dele ali, ele começou a colocar a importância das pessoas e tudo mais, e aí gera essa empatia. Gerou empatia, pronto, aí você já está um pouquinho mais desarmado, né? E, Mário, as pessoas estão um pouco tímidas, né, para falar a gente não tem timidez para falar de coisas ruins, não é? Mas, às vezes, eu percebo as pessoas com vergonha de falar coisas boas, né? Eu vi um vídeo do Ariano Suassuna, é muito engraçado até, assim, ele é engraçado de falar, né? Mas uma sabedoria, ele falando assim, como coisa ruim é bom de contar, né? Mas coisa boa é difícil de contar, porque não tem a mesma graça. E tem tanta verdade nisso, né? Eu falei, nossa, é verdade, né? Parece que a gente vai contar alguma tragédia que aconteceu, a gente vai dar ricos detalhes, né? Aí ele falava assim, se você falar que aconteceu uma coisa boa, e você falar assim, nossa, hoje também aconteceu, daqui a pouco ninguém quer te ouvir mais, né? Mas eu achei muito interessante. E a gente tem que refletir, né? Dar espaço para essa fala boa, para escutar coisas boas, né? É isso. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. Não, aqui não é aqui não, eu passei. Aqui, ó. Aí. Pelo simples fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, conforme os pensamentos dominantes forem bons ou maus. Quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das más paixões, espalha em torno de si eflúvios fluídicos malsãos que reagem sobre os que o cercam. Ao contrário, numa assembleia em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar é impregnado de emanações salubres, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Agora, se considerarmos que os pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem fluidos similares, compreenderemos que cada indivíduo traz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar é saturado de fluidos compatíveis com os pensamentos que predominam. Se os maus pensamentos forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois elas os paralisam. Se dominarem, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Qual é, pois, o meio de se subtrair a influência dos maus fluidos? Esse meio ressalta da própria causa que produz o mal. O que fazemos quando reconhecemos que um alimento... você sobe para mim, por favor. Que um alimento é nocivo à saúde? Rejeitamos-o, substituindo-o por um alimento mais saudável. Levando-se em conta que são os maus pensamentos que engendram os maus fluidos e os atraem, devemos nos esforçar para só ter pensamentos bons, repelir tudo o que é mal, como se recusa um alimento que nos torna doentes. Numa palavra, trabalhar por nosso melhoramento moral, para nos servirmos de uma comparação do Evangelho. Não só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. Tudo bem, olha só. Ele vai construindo o pensamento aqui, né? Então, ele vai colocar que pelo simples fato da presença dos encarnados numa assembleia, né, os fluidos
a atmosfera espiritual já vai ser criada. Né? Então, ele está tirando aqui o componente dos espíritos desse primeiro exemplo que ele está dando. Por quê? Porque senão a gente começa a imaginar, né, se a gente não prestar atenção nisso, que é tudo de fora para dentro. Então, ele está deixando claro aqui que a nossa presença, então nós demos o exemplo aqui de uma reunião, essa reunião pode até não ter espírito nenhum ali acompanhando ou influenciando, nem nada, cada um está cuidando da vida, estamos só nós ali. Ele está colocando que nós somos suficientes para impregnar ou para deixar um ambiente saudável, né, uma atmosfera espiritual saudável naquele local em que nós estamos ali. Então, não há necessidade de desencarnados para fazer isso aqui. Então, e acontece conosco o quê? Primeiramente, a gente espalha no nosso fluido perispiritual e depois a gente expande para outra pessoa e para o ambiente em que nós estamos. Então, é aquela história, né? Não tem jeito de você jogar lama em alguém sem sujar sua mão primeiro. Não tem jeito, você vai ter que sujar suas mãos para jogar lá. Quando a gente tem um pensamento ruim sobre alguém, uma maledicência, qualquer tipo de ofensa que você faz, seja ela verbal ou mental, a primeira coisa que a gente fez foi poluir todo o nosso campo de fluidos perispirituais aqui, para depois passar isso para frente. E aí ele vai colocar depois a questão da atração. E o que acontece aí? A partir do momento em que a gente começa a vibrar nesse sentimento baixo, nessa vibração baixa, vai acontecer o quê? Nós vamos atrair espíritos na mesma condição, e aí sim a gente vai piorar a condição ali. E aí ele vai dar o exemplo ali do que acontece, né, que você vai complicando as coisas, porque a partir daquelas emanações você atrai espíritos com os mesmos pensamentos dominantes, e aí você acaba de poluir, vamos dizer assim, essa atmosfera espiritual, e aí ele vai dizer aqui para nós que ela vai funcionar como um nevoeiro, né? Ela vai impedir o nevoeiro impede a entrada dos raios do sol, é esse tipo de emanação fluídica que nós fazemos, e aí somada com os espíritos que são atraídos, é culpa nossa, da nossa pouca vontade, são atraídos para esse ambiente, vão formar esse nevoeiro aí, né, desses fluidos malsãos, que vão impedir o raio do sol, que é o quê? É o auxílio dos espíritos superiores, do nosso anjo guardião. Então, não adianta. Né? Isso aí está ali, vai ficar fechado, nós vamos ficar hermeticamente fechados na nossa condição, né, de geradores aí desses fluidos negativos. Começa o outro parágrafo aqui falando, então, qual é o meio de nós fazermos, de nos subtrairmos dessa influência aqui? Então, ele vai falar a mesma coisa que a gente faz com os alimentos, né? Se você identifica um alimento que não faz bem, que ele é nocivo à saúde, você rejeita. Isso aqui faz mal para mim, eu não vou comer, não vou consumir. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é rejeitar e substituir por outro alimento. Ele está dando o exemplo do alimento. E aí traz para nós aqui o que nós temos que fazer no campo do pensamento para poder fazer o mesmo processo. Então, quando nós recebemos um pensamento, seja ele gerado por nós, por coisas que vêm do nosso espírito, que estão no nosso interior, ou seja ele até uma influência espiritual, não interessa, o que nós temos que fazer? Esse filtro. Né? Se ele é um pensamento inferior, nós temos que rejeitar, nós temos que tentar trocá-lo por um pensamento superior. Né? Então, eu vi uma palestra do Divaldo uma vez, dele falando sobre isso, né? Ele falando que muitas vezes a gente se culpa por ter pensamentos ruins. Né? Então, a gente fala, você fica lá remoendo aquilo, né? Ou alimentando aquele pensamento, ou procurando de onde veio aquele pensamento, né? Aquela coisa toda. E aí ele falou, não, o pensamento chega para todo mundo, o pensamento ruim vai chegar para todo mundo. É a nossa condição aqui no planeta Terra agora. E aí o que você faz? Quando chega o pensamento ruim, você manda ele passar. Né? Passa e tira, deixa ele embora. Né? Deixa ele embora com gentileza, né? sem aquela violência de você reprimir, de você se culpar por ter tido aquele pensamento. Não, é um pensamento que é natural da nossa condição, é natural do ambiente onde a gente vive, a gente está muito exposto a vários tipos de situações, e normalmente elas são situações típicas de um mundo de expiação e provas, então é natural que isso chegue para nós e que fique, né, atravessando a nossa mente. O que você faz? Passa e você põe um pensamento positivo, passa com um pensamento positivo. Então, isso vai ficando normal, até você criar um canal limpo, onde o pensamento só vai passar. Chegou esse tipo de pensamento, é meio que automático. Ó, chegou, eu mando passar. Então, já vai chegar e já passar direto. Né? Até imagino eu que vai chegar um momento que não vai nem passar mais, não vai nem chegar mais. Né? Eu não sei vocês, eu estou meio longe desse negócio ainda, eu estou tendo que mandar passar ainda. Estou lá parecendo aqueles amarelinhos de trânsito, né? Passa. Aí chega um bom, peraí, fomenta aqui.
né? Porque a capacidade que a gente tem de criar pensamento maluco é gigante, né? É gigante. E aí vai lá no Suassuna, que a Soraya falou, né? Nós somos bombardeados com coisas ruins o dia inteiro. É o dia todo coisa ruim. Então, para cada 10 informações que a gente vê, 9 são ruins e uma é boa, né? E é interessante que muitas vezes a ruim chama mais atenção da gente do que a boa, né? Então, você vê lá uma pessoa que está fazendo uma obra bacana e tal, você não vai lá dar um clique e vai ver o que ela está fazendo muitas vezes, mas você olhou lá, 10 pessoas morreram, não sei na onde, assassinaram, às vezes você vai lá, nossa, mas que tragédia, deixa eu lá ver, né? Se tem um vídeo, a gente ainda vê o vídeo. Esses dias teve uma chacina num lugar aí no Mato Grosso, num jogo de bilhar aí, e começou a falar naquilo, eu entrei, daqui a pouco eu vi o vídeo do cara atirando nas pessoas, o que eu estou vendo esse negócio, velho? Né? O que isso vai me acrescentar? Não vai acrescentar nada, né? Não vai me acrescentar nada, só vai criar o quê? Condições no meu subconsciente para eu atrair esse tipo de pensamento, que depois eu não sei de onde vem, entendeu? E aí eu tenho que ficar mandando passar, passa. E quando eu não mando passar, que ele fica me atormentando, né? Que fica influenciando em alguma situação. Então, é interessante, ele vem trazer isso aqui, né? Nos esforçar para ter só pensamentos bons. Olha o que ele fala, nos esforçar. Não é uma coisa que dá para fazer assim, apertando um botão, né? Ou fazer porque eu quero. Eu decidi, a partir de amanhã eu não vou ter pensamento mal mais. Não, ele já chamou a atenção da gente lá por conta da vontade, e quando eles falam vontade, é aquela vontade ferrenha, e agora ele fala aqui, ó, nos esforçar para ter só pensamentos bons, e substituir o pensamento mal. É o que o Divaldo falou, manda passar, não fica pensando de onde veio, para onde veio, se é bom, se é ruim, só passa. Ele não te serve, passa, entendeu? Para que você não fique ali alimentando, né? Repelir mesmo, repele esse pensamento. Ele veio, você repele, manda ele embora. Ok? Ô, Mário, sabe aquele trecho que ele fala eu acho que ambientes ou fluidos salubres ou insalubres, né? Acho que uma forma da gente poder compreender isso, né? Se a gente fosse pensar, vamos pensar materialmente falando, né? Um ambiente salubre é um ambiente que você respira agradável, né? Uhum. Um lugar onde bate sol, não é? Que você é gostoso estar naquele ambiente. E um ambiente insalubre, se a gente pudesse transferir os fluidos para essa referência material, seria um ambiente todo mofado, né, que a gente entra, começa a tossir, a se sentir mal lá, né, fisicamente. Então, eu acho que a gente começar a tentar fazer essa referência, assim, né, que os pensamentos negativos, que essas emanações, elas vão trazer esse ambiente, é a tradução do mundo espiritual para a gente, né. Então, é algo que vai trazer dano para a nossa saúde espiritual, né, como na matéria seria trazendo para a nossa saúde física, né? E é interessante, né, Soraya, porque do mesmo jeito que a gente percebe, por exemplo, você está lá em São Paulo, lá na Avenida Paulista, aquela poluição, aquele monóxido de carbono que você consegue quase pegar com a mão, e você está no campo, né, numa plantação de eucalipto, por exemplo, sentindo aquele cheiro, aquele ar sem contaminação nenhuma, você percebe essa diferença, a gente vai treinando para perceber, se nós fizermos um esforço, se estiver dentro da nossa vontade de fazer, perceber esse ambiente espiritual, né, essa atmosfera espiritual, e aí resolver, primeiro, escolher se eu posso não ir frequentar aquele ambiente, eu não frequento. Se eu não consigo mudá-lo, eu posso não frequentar, é melhor eu não frequentar, né? E em vários ambientes a gente pode começar a mudar, né? A gente pode influenciar, igual esse rapaz que você deu o exemplo aí, né? Ele percebeu ou não percebeu, já talvez seja uma coisa que tivesse no escopo dele, de falar, mas talvez ele percebeu um ambiente mais tenso e ele pode, por habilidade, né, de um apresentador, de um palestrante, não sei o que ele estava apresentando lá, mas ele já sabe, olha, eu preciso colocar alguma coisa aqui antes, senão eu não conecto com essa turma, né? Eu preciso quebrar esse ambiente de animosidade que está aqui. Quem mexe muito com gente sabe desse negócio, né? Cria esse feeling de poder sentir esse ambiente, igual a gente sente o ar, e aí ele tem a capacidade de, olha só, né, através das palavras e da vibração dele, porque provavelmente ele também colocou uma vibração amorosa, de empatia naquela turma toda, que foi contaminando um, contaminando o outro, e fez um efeito dominó, né? E vocês saíram de lá, talvez até olhando um para o outro, e falando, nossa, aquela animosidade que eu tinha não tinha sentido, né? Igual a Eunice falou ali, né, de vontade até de pedir desculpa para a pessoa, falar, poxa, me desculpa pelo que eu pensei, ou pelo que eu falei, né? Eu estava fora da minha razão, né, naquele momento. Então, é bem interessante isso aqui, né? Poder sentir esse ambiente e poder fazer para mudar.
Vamos ver aqui o que mais que ele fala. A gente vai até o final do texto agora. Melhorando-se, a humanidade virá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Se um dia a Terra chegar a ser povoada apenas por homens que entre si pratiquem as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que eles não se encontrarão em condições de higiene física e moral completamente diferentes das que existem hoje. Sem dúvida, esse tempo ainda está longe, mas enquanto se espera, essas condições podem existir parcialmente, e é às assembleias espíritas que cabe dar o exemplo. Aqueles que tiverem conquistado a luz serão mais repreensíveis, porque terão tido em mãos os meios de se esclarecer. Eles incorrerão na responsabilidade dos retardamentos que seu exemplo e sua má vontade tiveram trazido ao melhoramento geral. É isto uma utopia? Um discurso em vão? Um discurso vão? Não, é uma dedução lógica dos próprios fatos que o Espiritismo revela a cada dia. Com efeito, o Espiritismo nos prova que o elemento espiritual, que até o presente tem sido considerado como a antítese do elemento material, tem com esse último uma conexão íntima, de onde resulta uma porção de fenômenos não observados e incompreendidos. Quando a ciência tiver assimilado os elementos fornecidos pelo Espiritismo, ela aí colherá novos e importantes elementos para o próprio melhoramento material da humanidade. Assim, diariamente, vemos alargar-se o ciclo das aplicações da doutrina, que está longe, como alguns ainda pensam, de estar restrita ao pueril fenômeno das mesas girantes ou de outros efeitos de pura curiosidade. Realmente, o Espiritismo não tomou o seu impulso senão no momento em que entrou na via filosófica. É menos divertido para certas pessoas, que nele apenas buscam uma distração, mas é melhor apreciado pelas pessoas sérias, e o será ainda mais à medida que for compreendido em suas consequências. Muito. Interessante, não é? Muito bacana. Olha só o que ele coloca aqui, né? Ele vai falar que a gente vai melhorando a humanidade aos poucos, e lá na frente, né, ele vai falar que está longe esse tempo ainda, mas quando a humanidade tiver melhorado já na sua maioria, olha o que vai fazer, vai criar uma barreira, né, que vai criar uma barreira à invasão dos espíritos maus. E aí é onde a gente pode extrapolar o nosso pensamento, né, e imaginar aqui uma descrição de como vão acontecendo essas migrações dos espíritos para outros locais. Então, vejam só, a partir do momento que você cria essa barreira, que você vai criando essa nuvem, do mesmo jeito que hoje a nossa nuvem é mais propícia, que seja mais propício a nossa ação para que seja criada uma atmosfera mais densa, mais carregada, que impede a entrada dos raios do sol, como ele falou, e impede a entrada, a ação dos espíritos superiores, aqui é o contrário, nós vamos criar uma barreira, né, um ambiente espiritual ali, uma atmosfera espiritual tão luminosa que nós não vamos deixar chegar nenhum tipo de processo que vai criar uma nuvem. E aí o que vai acontecer com os espíritos que estão ali precisando fazer as suas manifestações ali, as suas aproximações, eles não vão encontrar mais sinergia nenhuma, né? E aí, fatalmente, nesse momento, né, já vão migrar para outro lugar, onde eles vão conseguir dar continuidade no seu processo evolutivo ali. Então, ele vai falar que esse tempo está longe, mas que já dá para a gente fazer isso parcialmente, que é o que a gente discutiu aqui ao longo da reunião de hoje, né? Então, no nosso local de trabalho, na nossa casa, né, no ambiente espírita, nas assembleias espíritas, ele chama a atenção aqui que a Assembleia Espírita tem a obrigação de fazer isso. E aí ele coloca ali, que nós seremos mais repreensíveis. Aqueles que têm o conhecimento, os meios de esclarecer, serão mais repreensíveis se não fizer. E ele coloca embaixo que nós vamos ser responsabilizados por esse retardamento da criação dessa atmosfera. Olha que coisa, né? Olha que responsabilidade que a gente tem, né? E como a gente consegue acesso a esses detalhes de saber como funciona esse processo, o que acontece? Nós temos condição de atuar
de uma maneira mais lógica, mais racional, como ele fala aqui, não é utópico o discurso, é um discurso racional, ele é lógico, ele explica por A mais B como funciona o processo, né? Então, é diferente, porque você vai em outras agremiações religiosas, por exemplo, e acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa de criação desse ambiente, porque está todo mundo louvando e cantando e fazendo o seu culto, então cria aquele ambiente. Mas como nós temos uma condição de esclarecimento maior, a nossa obrigação de fazer isso, vai ser mais cobrada, né? Vai ser mais cobrada. Porque aquelas pessoas que estão lá num culto evangélico, por exemplo, elas não têm o conhecimento de como isso acontece, né? Então, nós temos. Então, a nossa responsabilidade é até maior, né? Isso vai acontecer nessas agremiações também, mas a nossa responsabilidade de fazer isso com uma frequência, com uma vigilância, com a vontade, ela é maior, né, do que essas outras agremiações. Aí ele coloca aqui que, normalmente, as questões espirituais eram vistas como antítese das questões materiais, né, ou seja, coisas que não se misturavam ali, e aí ele vai trazer para nós que, a partir desse conhecimento, a gente verifica essa conexão íntima entre esses dois mundos. Não dá para ficar separado, né? Então, olha só, a gente vibra negativamente, a gente se contamina, a gente atrai espíritos também com esse pensamento dominante, que vai contaminar o ambiente inteiro, capaz de contaminar uma reunião, capaz de contaminar uma cidade e capaz de contaminar um povo inteiro. Então, isso é muito interessante ele colocar aqui agora, que a gente percebe que isso não tem jeito de separar, não tem como separar. Então, se eu frequento um local que é carregado de espíritos, de emanações, de pensamentos dominantes negativos, de baixa vibração, eu vou acabar me contaminando lá também, né? Porque eu estou me expondo àquilo, eu não vou ter forças para aquilo lá. É o que acontece quando a gente chega num local e sai de lá, a gente chama de carregado, né? Você sai carregado, sai com dor nas costas, sai todo travado, sai com dor de cabeça, né? O que aconteceu comigo? Desanimado. Então, é isso. Então, já mostrou para nós lá atrás, é o que vai fazer com o alimento, né? O alimento não me faz bem, eu evito. Então, esse lugar eu sei que é assim, eu não consigo mudá-lo, porque a maioria das pessoas ali estão nesse padrão, o ambiente espiritual ali, né, a atmosfera está nesse padrão, e aí criou essa nuvem que não chega à atenção dos espíritos superiores. O que adianta eu fazer lá? Por mais que eu vigie, né, o meu organismo e tudo mais, eu vou, de alguma maneira, ser afetado ali e não vou conseguir mudar. Então, ele está trazendo essas situações aqui, dessa conexão íntima que existe entre os dois mundos. E vai falar aqui que a doutrina espírita tem como objetivo fazer esse processo, né, de esclarecimento e de melhoramento da humanidade e dessa questão da atmosfera espiritual ali. Ele fala que a doutrina espírita avançou mais quando ela partiu para o campo filosófico, né? A gente tem clareza disso, nós que somos espíritas e que já temos um pouco de rodagem, tem clareza desse processo, né, que as manifestações, elas são uma parte do processo, com um objetivo muito específico hoje, né, mas antigamente era o objetivo da curiosidade, de atrair atenção, mas ele coloca que isso aqui não é menos divertido para algumas pessoas, né, porque tem muita gente que quer ver o fenômeno, que quer ver a manifestação, que quer ver espírito, né, ver espírito, quer conversar com o espírito, quer ouvir espírito falando e tudo mais, né, sendo que a gente tem a questão filosófica, moral, todos esses esclarecimentos que vão mudar muito mais a nossa vida do que você vê, às vezes, uma comunicação, alguém trabalhando em uma desobsessão ali, puramente pelo fenômeno, né? Puramente por uma questão de curiosidade. Então, Kardec aponta aqui que isso é você olhar a situação de uma maneira muito superficial, né? Aquilo é uma situação, é uma ferramenta, é uma questão específica, que às vezes não diz respeito a você, né? Mas a questão filosófica, essa mudou o curso da doutrina. Por quê? Porque a doutrina vem em etapas, né? Então, ela teve a etapa das manifestações físicas, depois teve a etapa filosófica, que veio trazer o grande objetivo dela, que é contribuir para a renovação do ser humano e para a renovação do planeta Terra, caminhando para o mundo de regeneração, né? Então, é assim que ele fecha esse texto aqui, que eu achei muito interessante. Algum comentário? Não? Então, fechamos. 8h03. Semana que vem, estamos de volta. É bom que eu não fiquei carregada, Mário. Não? Ficou legal? Isso é ótimo. Obrigada, Mário. Obrigada. Tá bom, gente? Obrigada. Semana que vem. Obrigado. Beijo. É.